Querida igreja, bom dia, bom sábado. Na verdade, nós somos quase membros desta igreja, né? Esporadicamente, nós sempre vemos aqui, mas nós somos membros ali da igreja de Taunton e temos o nosso compromisso lá também. A gente tem trabalhado ali com a igreja, ajudado também, mas moramos aqui perto, sim, é verdade, né? Somos vizinhos e estamos aqui, vai fazer 3 anos agora. Estamos passando uma temporada, né? Viemos estudar um pouco, trazer os filhos para também ter uma imersão aí no inglês, mas não sei se a gente vai voltar ou se vamos ficar por aqui. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do tempo, né? Deus está nos conduzindo aí. Nós morávamos em São Paulo, na verdade, vivemos ali por mais de quase 30 anos em São Paulo, né? Na capital. E eu e minha esposa trabalhamos na associação por um bom período, e ali eu a conheci, e ali nós casamos, estamos há quase 20 anos casados, e tem sido uma bênção, né? Graças a Deus, Deus me deu uma boa esposa, eu não posso reclamar dela, não. Ela não me tolera muito, mas eu a tolero, né? Eu a tolero um pouco. Muito bem, queridos. Eu trouxe um tema hoje muito interessante para a gente dar uma estudada. Deixa eu pegar minha cola aqui. E é um tema que nós já, praticamente todos nós já ouvimos, né? Muitas vezes, sermões. Mas eu queria trazer esse tema hoje de uma perspectiva diferente, de um outro olhar, né? Afinal de contas, nós vemos vários textos da Bíblia, quando estudamos vários textos da Bíblia, a gente vê diversas vezes, né, a interpretação diferente, uma compreensão diferente. Eu já li a Bíblia muitas vezes, e todas as vezes que eu passo por aquele texto, eu leio novamente e eu aprendo uma coisa nova, algo novo. Então, a Bíblia ela tem essa capacidade de nos posicionar num tempo. E é o único livro que a gente não tem nenhuma versão nova, né? Ou seja, uma atualização nova. Eu sou enfermeiro de formação, e em 95 eu estava saindo do NASP. Então eu fui trabalhar num primeiro hospital, o Hospital Saboia, ali em São Paulo, quem conhece, o hospital de referência em traumatologia. Ali foi a minha escola. Eu aprendi ali a ver realmente como que é salvar alguém depois de um acidente de trânsito, por exemplo, né, de um acidente de carro, de um atropelamento. E a gente vê nessa vida que nós somos frágeis, nós temos limitações. E essa limitação, ela tem também no âmbito espiritual. Às vezes nós achamos que o campo espiritual é muito grande, mas também há algumas limitações, há algumas digamos até, algumas incompreensões, né, de alguns textos, mas sempre a Bíblia, ela está ali vivendo um momento de cada um de nós. Parece que quando a gente estuda a Bíblia, ela tem a função de mostrar para mim, aquele momento, aquela mensagem, e ali então, através do Espírito Santo, nós somos transformados, né, por esse poder que a gente não consegue explicar, mas há uma verdade sobre isso, né? Muito bem, o tema que eu trouxe para nós dar uma estudada hoje, o tema, ele está como a corrupção da inteligência espiritual. Sabe, quando nós olhamos para o corpo humano, a gente podemos dizer o seguinte: olha, o coração é importante porque ele é a máquina que faz o corpo funcionar, não é isso? A gente pensa assim, não é isso? Mas também a gente pode pensar que sem o sangue, o coração não ia trabalhar. Porque o sangue é o meio que se alimenta todas as nossas células, todos os nossos órgãos. Os alimentos, eles são triturados, eles são processados, eles são tirados deles os macros, os micros nutrientes e são jogados na corrente, e cada órgão do nosso corpo recebe esses nutrientes. E também o sangue, ele é responsável por levar todo o oxigênio, né? E tirar de nosso corpo aquilo que não faz bem, que é o monóxido, né? Que é a sujeira do oxigênio. Eu queria que você abrisse a Bíblia, 2 Coríntios 11 e versículo 3. Nós vamos estudar esse texto, mas vamos também estudar vários textos de Ellen White. Eu gosto dos escritos de Ellen White. Eu sempre entendo que Ellen White, ela se fundamenta, ela reafirma
muitas coisas que há na Bíblia, e ela nos ajuda a ter uma luz melhor, uma compreensão melhor de alguns temas. Então, eu vou usar, principalmente, o livro Mente, Caráter e Personalidade, Ciência do Bom Viver e o Desejado de Todas as Nações, aqui nesse texto. Queridos, antes da gente, então, abrir a palavra de Deus e ler o texto, você gostaria de orar comigo mais uma vez? Então, curve sua fronte. Querido Pai, obrigado porque temos aqui a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso Deus. E aqui estamos para adorá-lo. Aqui estamos porque cremos que o Senhor tem o poder de transformar as nossas vidas. Aqui estamos porque queremos receber do Senhor uma transformação, uma compreensão daquilo que vamos estudar nesta manhã. Ó Pai, obrigado porque temos esta igreja hoje, o Teu santo sábado. Obrigado porque aqui viemos para adorá-lo ao Senhor. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos, ó Pai, que esta prece seja assinada pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o texto diz o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, Paulo diz assim, olha, mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, também, com a sua astúcia, seja também corrompidos os vossos sentidos. A Bíblia, ela nos apresenta outros textos, né, sobre a questão da nossa mente. No livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios, Paulo faz ali, apresenta ali alguns capítulos a respeito da nossa mente, do nosso corpo. Paulo estava aqui se preocupando com os sentidos da igreja de Coríntio, na sua segunda viagem aos Coríntios. E ele estava exatamente preocupado na corrupção dos sentidos. Quando nós vamos estudar a fundo esse texto, né, essa palavrinha, corrupção dos sentidos, o que vem na sua mente? Na minha mente vem os 5 sentidos. Você ainda recorda quais são eles? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Esses são os 5 sentidos do corpo humano. Mas qual é a relação que a gente tem nesses sentidos com a palavra de Paulo? Esses 5 sentidos, eles fazem sentido para você no conhecimento, na expansão dos desejos? Sim. Como é gostoso saborear um pão integral, não? Para aqueles que gostam, né? Tem gente que não gosta, ok. Mas também como é gostoso saborear talvez um arroz, né, um feijão, uma carne, um macarrão. A gente não sente? Como é bom eu sentir aquele perfume gostoso. Mas esses sentidos também, eles têm uma grande responsabilidade ou influência na nossa vida. E principalmente na vida espiritual. Porque os sentidos, ele está relacionado com o corpo humano. De maneira em que nós, em todos os momentos, não importa eu que já estou chegando aos 60, ou quem sabe aquele que já está acima dos 80, em algum momento, vai ser pego por esses sentidos. Né? E aí a gente entende, a gente fica preocupado, né? Quando eu estava estudando esse texto, preparando esse sermão, eu fiquei preocupado sobre a questão da mente, o que significa, né, essa questão da saúde mental. E eu fui pesquisar na OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e a OPAS define, então, saúde mental, que é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. Em outras palavras, é a capacidade que eu tenho de administrar a minha própria vida. Então, se eu tenho saúde mental, se eu estou administrando bem a minha vida, a minha vida, saúde mental, ela está equilibrada. No momento em que algumas coisas não estão bem, eu começo, então, a ter problemas na minha saúde mental. Ou seja, eu não consigo mais administrar a minha vida. Então, eu estou doente, né? Quando nós estudamos a mente, o cérebro, a gente tem essa caixa, esse crânio,
E dentro do crânio nós temos uma massa, que nós chamamos de massa encefálica. Essa massa é a massa incorpórea, aquilo que eu não posso tocar. Eu não tenho como botar o meu dedinho aqui dentro e fuçar. Ela tem 2 hemisférios, 2 partes. Uma parte comanda uma parte do corpo, outra parte comanda outro corpo, e juntas comandam o corpo todo. Existem alguns movimentos simpáticos e alguns movimentos parasimpáticos. Por exemplo, eu não tenho controle sobre o batimento do meu coração. Eu tenho controle sobre a minha mão, eu levanto, eu movimento os meus olhos, eu vou para um lado, eu vou para o pescoço, então... Mas existem alguns movimentos que são movimentos parasimpáticos que eu não tenho controle. Então, essa parte que está dentro do nosso cérebro, a gente fala a parte incorpórea. Essa é a parte da inteligência que o homem tem. Eu digo homem no modo genérico, homem e mulher, entende? Então, através da mente, nós podemos ter a sensação, né? Nós podemos ter o pensamento, nós podemos ter a memória, nós podemos ter a imaginação, a vontade e também o entendimento. Imagine alguém sem memória, como é ruim. Eu já estou perdendo a minha. Eu tenho hora que eu fico lembrando, tentando lembrar e não consigo. Eu sinto falta dela. Então, a mente, ela tem toda essa função, ou essas funções, né? Através dela, nós podemos ter, novamente, a sensação, o pensamento, a imaginação, né? Nós podemos ter a vontade e o entendimento. Agora, o que seria a saúde mental no âmbito espiritual? Eu sei que no âmbito físico, né, seria a capacidade de administrar minha própria vida. Mas como seria a saúde mental no âmbito espiritual? Agora, partindo para um campo, que é o nosso campo hoje. Quando nós aceitamos a Cristo, eu nasci na igreja, né, meu avô morreu agora, recentemente, com 95 anos de idade. Não pude estar presente, mas um homem de Deus, ele lia a Bíblia 5, 6 vezes por ano, era um homem de Deus. Eu amava muito meu avô. E nós somos adventistas de berço. Eu não tive o prazer ou o desprazer de estar no mundo, né? De vir frequentar uma igreja e batizar. Mas quando nós aceitamos, mas eu tive que decidir a minha vida também, quando eu decidi me batizar, mesmo sendo filho de pais adventistas, eu tive que decidir e aceitar a Cristo. E eu tomei essa decisão. Então, quando nós tomamos essa decisão de seguir a Cristo, nós passamos a ter uma nova mente. Nós somos transformados. Então, o batismo, ele representa uma mudança de quê? De vida. Eu estava no mundo, então através do batismo, eu mostro para as pessoas que eu agora não mais pertenço ao mundo, em que, pelo nome de Jesus Cristo, eu agora pertenço ao reino dele. E que, através do batismo, a eu me entregar a Cristo, que eu venho pela fé, que é pela pessoa de Cristo eu posso ser salvo, isso é a justificação pela fé, não é isso? Então, eu venho através desse sacrifício que Cristo crê que Ele pode me salvar, então eu sou uma nova pessoa. Então, eu recebo de Cristo o quê? Uma nova mente. O Espírito Santo passa a habitar na minha mente a partir desse momento. E aí a gente vai para o texto de Paulo, lá quando ele diz, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, se o nosso corpo, ou seja, a minha pessoa, meu físico, é o templo do Espírito Santo. E o que é o templo? Isso aqui é um templo, não é isso? Não é um templo de adoração? Nós não estamos aqui num templo de adoração a quem? A Deus como Criador? Então, o nosso corpo, do momento em que eu me batismo, sem dúvida, nós podemos pensar o seguinte, quando Cristo, ou melhor dizendo, quando Deus permitiu que qualquer um de nós viesse a este mundo, o propósito do nosso nascimento era para que eu pudesse, através da minha vida, glorificar a Deus. Mas, contudo, todavia, entretanto, né, Deus nos deu a liberdade. E aí ele diz, o Moisés tem a liberdade de escolher se ele quer seguir a mim, ou se ele quer seguir, ou não. Mas quando nós decidimos seguir a Cristo, nós temos uma responsabilidade de viver como Cristo viveu. E aí Paulo traz para nós algumas coisas, né, importantes. Nós somos o santuário de Deus. Deus precisa ser honrado em nós.
Deus precisa ser louvado e glorificado em nós. Eu tenho que mostrar que Deus habita em nós. Mas se você for lá também, lá em 2 Coríntios 3, 10, 13, é isso? Deixa eu ver aqui. 16, 19 e 20, Paulo faz também assim, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Paulo agora coloca duas situações aqui. Ele traz nós como templo, né? Nós somos o santuário de Deus, e agora ele também diz que nós somos o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sabe, irmãos, quem nos convence do pecado? É o Espírito Santo. Ele nos mostra que a nossa condição pecaminosa, e aí nós olhamos para Jesus, que através da fé somos salvos, então nós abandonamos o pecado, cremos na pessoa de Cristo Jesus, então há uma transformação em nossas vidas. O Espírito Santo, ele também ele vive em nós pelas nossas atitudes, pelo nosso corpo. E aí o que tem no nosso corpo? Tem a nossa aparência, tem o nosso cabelo, tem o nosso vestir, tem o nosso falar, tem as nossas mãos, tem o nosso olhar. Aí é onde entram os sentidos. Então o Espírito Santo também quer atuar nesse corpo, nesses sentidos. Então tudo que eu tenho que fazer, me vestir, falar, calçar, comer, beber, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que estar levando em consideração que existe uma pessoa da Trindade que está comigo. E essa pessoa é quem? O Espírito Santo. Deus tem que habitar em nós. Nós somos a habitação de Deus. Mas o Espírito Santo atua em nós a representar esse Deus. Através de quê? Das nossas ações, das nossas palavras, do nosso vestir, do nosso comer, do nosso beber, das nossas maneiras de agir com os nossos negócios. Agora eu pergunto para você, de que maneira nós podemos enfraquecer o Espírito Santo, ou seja, a saúde mental? De que maneira, que atitudes eu posso fazer, de que a minha vida espiritual ou a minha mente espiritual seja enfraquecida? Quando nós estudamos a mente, na faculdade, a gente tinha uma matéria, né, de neurologia. Nós, enfermeiros, não estudamos o que o médico estuda. Por exemplo, o médico estuda 800, estou falando do Brasil, né? 800 horas de farmacologia, nós estudamos 250, algumas vezes 300 horas. Então, a farmacologia é o processo que você combate as doenças através dos fármacos, das drogas, né? Então, existe uma diferença entre o enfermeiro e o médico, sem dúvida. Nós tratamos do cuidado. O médico trata da enfermidade, né? São dois processos diferentes. Um cuida e o outro trata. Mas nós temos que aprender os efeitos da droga, né? Os principais órgãos do corpo, então, e assim vai. Mas quando nós estudamos a mente humana, a gente vai muito mais além do que a gente pode entender. Eu acho que o próprio homem não conseguiria entender a capacidade que a mente tem, né? E tem muitos estudos. Eu iniciei um mestrado na PUC, em São Paulo, em 2012, sobre gerontologia social. Eu gosto muito da área do envelhecimento. E o meu trabalho de pesquisa era exatamente sobre os adventistas. Por que os adventistas têm uma longevidade maior? E nós temos outras comunidades, lá no Japão nós temos uma comunidade também, no Rio Grande do Sul nós temos algumas comunidades de idosos adventistas, aqui nos Estados Unidos temos em Loma Linda. Então existem alguns centros, né, em diversas partes do mundo, que existe ali várias pessoas que são longevas. Mas quando nós estudamos a mente, principalmente de uma fase mais, né, avançada, acima dos 55 anos, a nossa tendência é perder a capacidade. E essa capacidade, ela é estimulada. Se ela é estimulada, ela pode novamente ser readquirida, ser processada e voltar novamente ativa. A mente, ela tem uma capacidade grande de se adaptar. Nós vamos ver isso mais na frente no sermão. Então, o livro de Provérbios, por exemplo, Salomão fala muitas coisas a respeito de como enfraquecer a mente espiritual.
Ele fala das bebidas, ele fala dos prazeres, ele fala da comida, ele fala da riqueza, ele fala da auto-beleza, ou seja, da exploração, exaltação do eu. Tudo isso enfraquece. Eu não vou aqui trazer os textos, porque é muitos textos, mas só para vocês verem depois, é que realmente, e o próprio profeta Isaías falam também daqueles que se dão ao luxo de comer, beber, se vestir e viver a vida como se não tivesse nada mais, né? Mas uma coisa importante nós não esquecemos, que a mente é a morada de Deus. Deus habita em nós através da nossa mente. O coração, ele diz, né, a gente fala, né, o coração, ele expressa o sentimento, né? Ele expressa, mas é a mente que faz todo esse jogo de emoção, né? Esse jogo. O livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 407, olha o que diz Ellen White. Diz assim, olha, o Senhor deseja que nossa mente, ou seja, o nosso cérebro, seja clara e aguda, capaz de ver em sua palavra e serviços pontos importantes, cumprindo a sua vontade, confiando em sua graça, trazendo para a sua causa uma consciência clara e o espírito agradecido. Sabe, nós muitas vezes temos obscurecido a nossa mente. Quando a gente pega, por exemplo, indivíduos, no Brasil a gente fazia muita feira de saúde, e a gente vê muitas vezes pessoas obesas. Nós estávamos em Cidade de Leste, em 2017, fazendo uma feira de saúde. E então, sentou na minha mesa um jovem, ele tinha 18 anos de idade, estava com 162 quilos. E então, ali no diálogo, conversando com ele, tudo mais, fazendo aquela anamnese, ele me disse que ele só bebia 2 garrafas de 2 litros de refrigerante por dia. Só 2, ele não bebia mais. Então, eu percebi que ele precisava realmente ter uma desintoxicação muito grande, porque o refrigerante era tudo na vida dele. Ele almoçava, ele tomava o café da manhã com pizza, com refrigerante, à noite almoçava, bebia nos intervalos refrigerante, enfim. Eu passei para ele algumas orientações. Aí eu falei, a partir de hoje você vai o seguinte, você vai pegar água com gás, limão. Toda vez que você tiver com vontade de beber refrigerante, você vai lá, pega água com gás, pega 2 limões, põe dentro e bebe. Porque água com gás tem o efeito do refrigerante, né? Do gosto, daquela coisa, do gás mesmo. E o limão, ele vai tirar um pouco dessa desintoxicação do açúcar. E então, ele foi embora. E não sei o que aconteceu, mas nós voltamos lá, fizemos uma outra feira, e esse rapaz voltou de novo. E quando foi para minha surpresa, eu vi ele numa mesa sentado lá, né? Eu falei, mas você por aqui? Pois é, professor, eu estou aqui e tal, e eu segui os seus conselhos, e olha, eu já perdi 25 quilos, e agora eu não quero nunca mais saber de refrigerante, agora eu estou aqui dando palestra, porque eu estou vendo que outras pessoas precisam. Então, a gente, e o açúcar, eu contei essa história para dizer assim, o açúcar é um dos elementos que obscurece a nossa mente. Ellen White fala muito claro disso, né? Eu não sou vegetariano, irmãos, né? O sermão não é por esse propósito, eu não sou vegetariano, não é essa linha, mas eu quero dizer o seguinte, há alguns elementos, claro, na nossa vida diária, que nós precisamos mudar e que obscurece a nossa vida, e Ellen White diz que Deus necessita de uma mente clara e aguda, ou seja, a aguda é que seja disponível à compreensão, trazendo para a sua causa uma consciência clara e um espírito agradecido, porque é muito difícil uma mente obscurecida, pesada, né? Outro texto de Ellen White que diz aqui para nós, diz assim, olha, devemos meditar sobre as Escrituras, pensar sobria e candidamente nas coisas que pertencem à nossa salvação eterna. A infinita misericórdia e o amor de Jesus, o sacrifício feito em nosso favor, pedem as mais sérias e solenes reflexões. Ela traz aqui um contexto sobre a maneira de como ativar a nossa mente espiritualmente. Era refletindo, falando, pensando nas coisas de Deus, sobre o sacrifício de Cristo.
e ela também traz algumas mensagens, diz como seria bom se nós meditássemos, pelo menos, algum momento do nosso dia, sobre o que Deus fez por nós, né? Às vezes, estudando a lição da escola sabatina, lendo a Bíblia, para um pouquinho, vá lá em Mateus, abra o livro de Mateus, e leia uma ação de Cristo, e medite sobre isso. Eu peguei esse hábito, eu estou lendo meu ano bíblico, eu já estou terminando o 2 Samuel, e aí então, mas eu paro, vou lá em Mateus ou Lucas, que eu gosto desses livros, e vou lá e leio alguma coisa, eu fico pensando sobre quem foi Jesus Cristo, e o que ele representa para mim hoje. Leis que governam a nossa mente, irmãos. Ellen White diz que o homem foi criado com a mente perfeita e equilibrada. Não havia nenhuma distorcida, nenhuma porção de distorcimento da sua lei. Deus ordenou leis exclusivamente para a mente. Ou seja, nossa mente tem papéis que são exclusivamente. Eu digo, por exemplo, a percepção, ela é exclusivamente da nossa mente. Ela é a imaginação, a intuição, o raciocínio, né, o senso ético, o senso estético, por exemplo, o senso de sublime, o senso de cômico, a atenção, vontade, significado da vida, as percepções cognitivas, as percepções afetivas e as percepções conativas. São todas leis pelas quais faz parte da nossa mente. E a mente tem sido hoje, digamos assim, o órgão mais estudado da ciência. Quantas pessoas têm se procurado estudar a mente? Porque ela tem uma profundidade, né, de coisas que ainda não foram desvendadas. Deus tem leis na sua grandiosidade em toda a natureza. Ellen White diz que na natureza de Deus há leis tão grandes e importantes quanto também na nossa mente, né? Ela diz assim como na lei há leis que governam o sistema, Deus estabeleceu também por princípios igualmente certos. Sabe, querido, a nossa mente, ela pode ser corrompida, a nossa mente espiritual pode ser corrompida através das transgressões da lei de Deus frente à natureza. Ellen White diz isso. E aqui está a contínua transgressão das leis da natureza, é uma contínua transgressão à lei de Deus. Eu não posso, de maneira nenhuma, colocar dentro de mim uma situação de ser perfeito ao cumprimento da lei de Deus em relação a mim, quando eu não obedeço, quando eu também desobedeço ou transgrido a lei da natureza. Como eu posso ver as leis da natureza, né? De que maneira? A gente pode citar muitas aqui, né? Há muitas coisas que a gente vê a lei se cumprindo ali. Tivemos agora, dia 8, né, um eclipse, né? Não necessariamente um total, mas parcial ali, talvez 3/4 do que a gente viu. Eu vi, muito, muito lindo, né? A transgressão, ela interrompe a harmonia, né? Não tem como eu estar em harmonia com Deus, com a sua lei, com o seu querer, com a sua vontade, quando eu não sei aquilo que pode estar me interrompendo, porque rompe essa transmissão, quebra essa transmissão. Então diz que o efeito segue a causa, e Ellen White diz assim, olha, né, a página 108 do livro Educação, ela diz assim, é na aparência e não na realidade que o mal é bem sucedido. Sabe aquele olhar relance que você olhou? Satanás não vai mostrar a realidade do pecado para você, nunca vai mostrar. Ele não vai te mostrar o efeito daqui a 2 anos, ele vai te mostrar agora aquela pequena aparência, aquele vislumbre que você teve de imediato. Então, é nesses pequenos flashes, né, que a nossa mente é contaminada, que a nossa mente, ela vem. Olha, irmão, flexibilidade da mente espiritual. A mente tem o poder de discriminar, ou seja, o espírito humano é dotado da faculdade de discriminar entre a vontade e o erro. Essa é uma capacidade que nós temos. Eu sei o que é certo e também sei o que é errado. A mente tem o poder de retenção. Bons hábitos que são praticados, são criados bons hábitos. Fortalece a mente. E Ellen White diz assim, os hábitos de negligência devem ser vencidos resolutamente.
Muitos apresentam o esquecimento como desculpa. Olha o que ela diz aqui. Suficiente para erros mais crassos. Ela diz assim: não possui, porém, tanto como os outros, faculdades mentais. Não temos nós faculdades mentais para estarmos sempre tendo desculpa para as coisas? Ela diz: não possui, porém, tanto como os outros, faculdades mentais, por isso deve educar a mente a ser retentiva. É pecado esquecer, é pecado ser negligente. Se formardes o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma, e finalmente verificareis que não estáis preparado para o reino de Deus. Parábola de Jesus 358. Pela contemplação somos transformados, Ellen White fala isso. Quando nós contemplamos Cristo diariamente, com suas vontades, seus desejos, nós somos levados a sermos transformados a nossa mente. Uma mente que é flexível, uma mente que vem. A mente se adapta-se com aquilo que lhe ocupa o pensamento. Quando nós praticamos uma coisa só, todos os dias, o cérebro não mais tem condições de fazer mais nada. É por isso que, nos centros de convivência de idosos, a gente dá vários joguinhos para ele, quebra-cabeça, dá palavra cruzada. Minha sogra, a gente está tendo o prazer de receber minha sogra, veio me visitar aqui, chegou agora há 10 dias atrás. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comprei que lá não tem, aquele palavra cruzada de 100 e poucas páginas. E eu botei no correio e mandei para ela: olha, sogrinha, agora você tem palavra cruzada aí para o ano todo agora. Eu não sei se ela terminou, preciso até perguntar para ela. Mas a gente precisa exercitar, porque aquilo que ocupa o nosso pensamento é aquilo que vai trabalhar o nosso cérebro. Quanto mais leitura nós fazemos da Bíblia, mais nós vamos guardar. E Ellen White diz que lá naquele tempo, que esperamos nós que todos estejamos lá nos últimos dias, nós não teremos mais a Bíblia. O que vai nos salvar, o que vai nos fortalecer? São as memórias da leitura da Bíblia que vai estar na nossa mente. Se eu não leio, o que eu vou lembrar? De nada. Então leia. A mente tem o poder de escolha. Deus nos deu o poder de escolha. A nós compete conhecê-los. O que eu quero para a minha vida? Você pode falar: eu já estou com 50, 60, 70, eu já sei o que eu quero na minha vida. Não, irmão, nós somos tentados todos os dias. Não importa, Somos tentados a ver um filme em vez de estudar. Somos tentados a ouvir em vez de ouvir um sermão, ouvir uma música, enfim. Muito bem, querido. Lembre de que o diabo jamais nos poderá compelir a praticar o mal. A Bíblia diz que não vem tentação sobre nós, pela qual nós não podemos resistir. A mente nos proporciona o livre-arbítrio. Não é propósito de Deus coagir a vontade. Deus nunca vai coagir a vontade sua. Todos, como eu disse no início do sermão, todos que nasceram nesse mundo, Deus o permitiu para que você fosse um instrumento nas suas mãos. Independente de onde você estava, católico, apostólico, sei lá o que você foi, mas Deus falou: eu vou permitir para que aquele ser nasça, porque ele vai um dia me glorificar. Mas ele decidiu não fazer isso. Decidiu ser um bandido, matar, roubar, furtar, enfim, mas Deus respeitou. A mente de hoje afeta as decisões futuras. Quantos de nós já passamos por isso? Estou vendo aqui que tem boa gente que já passou dos 50, Bastante gente. Ou dos 40, pelo menos. Nós, 30. Eu estou com 27, gente? Então, olha bem, quantos de nós já não temos exemplo, de coisa que a gente viu do passado, Então, coisas que eu poderia ter feito no passado e hoje está exatamente cumprindo-se hoje. Erros, escolhas, João diz assim, querido, João 14, 23 e 24, diz assim: olha, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. O versículo 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas de quem me enviou, Sabe, irmãos, Deus nos deu a mente para que nós possamos usá-la de uma maneira eficaz. Como eu disse,
Você hoje está aqui porque você crê que através da pessoa de Cristo Jesus nós somos salvos. Você está aqui porque você crê que um dia Ele vai voltar. Você está aqui porque você crê na Trindade, no Espírito Santo, no Deus Pai e Deus Filhos. E você está aqui porque você quer cumprir o que Deus te deu para que seja cumprido. Quando nós somos admitidos numa empresa, nós recebemos o uniforme, não é isso? Quando nós estamos naquela empresa, a empresa diz, aqui tem as regras. Então, eu trabalhei em vários hospitais em São Paulo, e cada hospital era um diferente. Eu me recordo que eu trabalhei no Albert Einstein, e lá nós tínhamos treinamento todos os meses, porque novos protocolos eram adotados. Então, e eu tinha que seguir à risca aqueles protocolos. E quando nós muitas vezes não seguimos à risca, nós somos penalizados por isso. Deus quer morar em nós através da nossa mente, de uma mente clara, de uma mente equilibrada, de uma maneira em que eu possa ser exemplo, né? Que eu possa refletir Cristo na nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe como, mas a melhor maneira de refletir a Cristo é buscando Ele todos os dias, é gastando tempo com Cristo. E a maneira em que eu renovo isso é eu me colocando diante de Deus. Parece que quando você, né, você vai para Cristo, você está sujo, você leva uma lavada de jato de água. É como se eu estivesse jogando uma mangueira de água. E você vai se aproximando mais de Cristo, e você vai vendo que você é mais sujo ainda, sabe? Eu não entendo esse processo, mas é assim que Deus trabalha. A nossa dependência de Deus se torna tão grande que nós não vamos entender, nós não conseguimos entender que já estamos limpos, parece que estamos mais dependentes de Deus e necessitamos mais de Cristo. A nossa mente pode ser mudada quando nós buscarmos a Deus de uma maneira completa. E é importante entender que pela plena consciência que terei que prestar conta a Deus de cada palavra, de cada ação, de cada pensamento. Muitas vezes nós esquecemos dessa regra, né? Porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos condenados, né? Pelas nossas atitudes. Que a minha mente deva influenciar para uma vida de entrega e dependência de Deus. É difícil, irmãos? É difícil. Não é fácil. Todo mundo aqui tem a luta, né? Às vezes os compromissos começam às 6. Mas é preciso. É preciso. Nós devemos ter a consciência de que Deus nos chamou para viver para Ele, para representá-los. Eu tenho vindo aqui a esta igreja algumas vezes. Meus filhos falam, pai, vamos lá para New Beto? Eu falei, vamos. A gente é mandado, né? Então, tem que vir. Mas, sabe, eu sou muito observador. Eu chego, eu observo, eu olho as pessoas, eu aprendo muito observando. E eu tenho percebido que muitas vezes, não só aqui, lá em Tauto também, nós temos pregado para nós mesmos, nós temos vivido para nós mesmos, temos devolvido as nossas ofertas para nós mesmos, para o nosso benefício, para o nosso aquecimento, para o nosso templo. Outras pessoas estão lá fora e nós não temos trazido ninguém para dentro. Onde está, né, a minha mente com Deus em perceber isso? Será que não está na hora da gente olhar e falar, poxa, eu estou me alimentando para mim mesmo, o dinheiro é para mim mesmo, e quantas pessoas estão precisando lá fora? Precisando não do alimento material, mas do alimento espiritual. Eu tenho dito isso para os meus irmãos na igreja, irmãos, nós precisamos envolver muito mais. Eu não só cobro para eles, cobro para nós como igreja, porque nós somos o corpo de Deus. Eu vejo aqui várias pessoas, um canta, outro toca, um fala os anúncios. É assim que funciona a igreja de Deus, são os corpos. Paulo faz isso como o corpo de Deus, as mãos, os olhos, né? O que seria de mim sem as minhas mãos? Ou quem seria de mim sem os meus olhos? Então, é assim que Deus quer. Sabe, queridos, ter a consciência de que nós somos o templo de Deus e ter a consciência de que nós devemos viver para Deus, isso tem nos abrir a nossa mente a entender e a fazer o mais por Ele. Temos que pedir que, pela graça de Deus, afastarei-me de qualquer tipo de egoísmo, de ambição pessoal, ou de qualquer sabedoria mundana para a qual eu possa me inclinar naturalmente.
Isso aqui é um desafio para todos nós. Eu coloquei isso aqui como algo assim que é a nossa luta, a nossa luta. Desistir do egoísmo. O que seria egoísmo? É querer tudo para si, não compartilhar, Até mesmo na igreja nós temos isso, temos visto irmãos que querem fazer tudo, e muitas vezes não é o dom, não é o talento. Uma outra item que eu coloquei no meu sermão é que devemos viver como uma pessoa santa. Eu estava lendo ali, enquanto o irmão Amil estava passando a lição, eu abri a Bíblia e fiquei pensando. Do nada eu abri a Bíblia em Colossenses. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente o texto. Colossenses. Eu achei interessante o que Paulo ali escreveu aos Colossenses. Eu fiquei pensando. Paulo diz assim, olha, Colossenses 3. Olha que texto interessante. Não tem nada a ver com o meu sermão, mas eu achei interessante. E já li esse livro várias vezes. Mas é como eu disse, cada vez que você lê a Bíblia, você se surpreende. Paulo diz assim, olha, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E se você for lá para o verso 8, diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Temos que mudar a nossa natureza, a nossa mente, a nossa atitude. Porque senão vamos ser o mesmo velho homem. As mesmas tendências, as mesmas atitudes, os mesmos querer, as mesmas paixões, o salmista diz, cada dia mais até esse dia perfeito. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a esta igreja, que Deus nos ajude a estarmos preparados para o céu, que possamos entender que nós temos uma missão. Se eu não sei dar estudo bíblico, mas eu sei orar pelas pessoas, vamos fazer isso. Se eu não sei orar, mas eu sei cumprimentar as pessoas, visitar as pessoas, interceder pelas pessoas, vamos fazer isso. Se eu não sei fazer isso, mas eu sei, por exemplo, tirar um pouco do meu recurso, ajudar aquele que precisa, é assim a obra de Deus avança. E assim nós estamos nutrindo a nossa mente para a habitação do Espírito Santo e a morada de Deus. Amém. Ok, então vamos orar então, queridos irmãos. Você quer se levantar, por favor? Querido Pai, nós agradecemos o privilégio de poder abrir a Tua Palavra, de poder ter estudado, de poder compreender os propósitos que o Senhor tem para todos nós. Aqui estamos nós porque o Senhor permitiu, através do Espírito Santo, reconhecer que na pessoa de Cristo temos salvação. Aqui estamos nós porque desejamos um dia estar contigo nos céus. E queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo habite no nosso falar, no nosso vestir, nas nossas maneiras de agir, que o Senhor nos ajude através dele, que sejamos mais e mais reflexos do caráter de Cristo em nossas vidas, porque o Senhor habita em nós, como igreja individual, porque nós conhecemos o Evangelho que pregamos, e precisamos, ó Deus, que este ser, que sou eu, reflita aquele que é o Salvador do mundo, que as nossas atitudes, Pai, possam começar a uma mudança de vida na nossa mente, a tirar as coisas que estão velhas, que não faz sentido, a criar novas coisas, mas criar para o nosso crescimento espiritual, criar com o propósito de se enriquecer a nossa mente, a nossa capacidade, o nosso intelecto, a usá-lo para que o Senhor seja glorificado. Abençoe esta igreja em New Bedford.
Abençoe cada irmão, a liderança. Pedimos por aqueles que estão precisando de trabalho, Pai, cuide deles. Por aqueles que precisam de morada, de saúde. Por aqueles que estão tristes nos hospitais, com algum irmão, um parente doente. Também nós pedimos por aqueles que precisam ser alcançados. Mostra-nos, ó Deus, para que possamos ser usados através do Espírito Santo a levar a essas pessoas o Evangelho de Cristo. Pai, prepare-nos para um dia estar contigo nos céus. Desejamos muito morar com o Senhor. Este mundo já nos cansa. Sabemos que tudo que vai é mal, pior, mas não demore, Deus, não demore. Pedimos isso não porque merecemos, Pai, mas pedimos isso porque o Senhor nos ama e que o Senhor tem nos dado o privilégio de alcançarmos os céus. Portanto, prepara-nos, perdoando as nossas falhas, nos direcionando os teus caminhos, dando-nos luz espiritual e abrindo a nossa mente, o nosso coração para o amor ao próximo e também para a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo pedimos amém.